Boa tarde, boa noite a todos, dependendo do horário que você está assistindo esta live. Para mim é um prazer. Hoje nós estamos aqui com a participação especial da Paula Vale, que é coach e também foi uma das minhas alunas na formação de professores de meditação e no protocolo de 21 dias do Soma Awakening Breathworks. Tudo bem, Paula? Tudo bem, Gabriel? E aí, pessoal, boa noite, todo mundo. Olá. Um Bom, prazer estar aqui com vocês. para mim também é um prazer estar com todos vocês e é um prazer estar com você aqui, Paula, que tem feito um trabalho muito legal. Eu tenho te acompanhado nas redes sociais, no Instagram, e visto que você tem aí expandido bastante aí o seu trabalho, ajudando muitas pessoas, e a gente vai falar também um pouquinho desse seu trabalho. Mas antes eu gostaria, né, de trazer a todos a consciência de como o Soma mudou a minha vida. E o que é o Soma, na verdade, né? O soma é uma palavra que quer dizer um corpo, uma mente e um espírito. Mas hoje ele é utilizado dentro de uma metodologia, dentro de um protocolo, onde foram compiladas, catalogadas uma série de técnicas de respiração e sabedorias ancestrais que datam desde as tradições védicas, do Tantra, do Pranayama e de tantas outras ferramentas. E hoje técnicas mais recentes, como a respiração holotrópica, renascimento, o método Wim Hof, enfim. O Soma hoje, ele combina, cataloga todas essas técnicas de respiração com o treinamento hipóxico intermitente e músicas eletrônicas avançadas com sons tripneurais que induzem esse processo, tornando ele ainda mais potente. No Soma, o nosso lema é respirar em batidas, porque nós respiramos na batida da música, nós respiramos em determinados ritmos, e esses ritmos, cada um deles tem determinados estímulos dentro do nosso sistema nervoso central, que podem, por exemplo, ativar a sua farmácia interna, aumentar o seu sistema imunológico, melhorar a sua resposta ao relaxamento, a sua resposta contra o estresse, reduzindo os níveis de ansiedade. Pode também aumentar a sua energia, acionando o seu sistema simpático de uma maneira a elevar seu nível de atenção, de concentração, de alerta e de ação, de movimento, de energia, de empolgação, de êxtase. E tudo isso depende da frequência, do ritmo da música e do tipo de técnica de respiração que nós utilizamos. E comigo não foi diferente. Quando eu conheci o Soma, que foi em 2018, quando eu viajei para Bali para dar um treinamento, aproveitei e dei uma esticada, porque na verdade o treinamento foi em Jacarta, e aproveitei que estava na Indonésia e dei um pulinho em Bali, fiquei mais uns dias lá, já que a passagem era caríssima, então aproveitei, a empresa estava pagando a passagem, eu peguei a passagem de volta pela empresa e fiquei esse período lá a mais por minha conta, e foi muito mais barato assim. Então eu conheci o Soma. E o meu primeiro contato com o Soma, que é o Soma Awakening Breathworks, que é essa rede mundial de instrutores, né, de meditação, utilizando essas técnicas de respiração, junto com músicos e produtores musicais que vêm produzindo músicas incríveis. Quando eu tive o primeiro contato, foi uma experiência assim muito, muito, muito incrível, né? Eu acessei experiências profundas, eu comecei a ter insights, inspirações, fora a sensação de êxtase que eu saí da meditação, que eu queria sair abraçando todo mundo, era tanto amor ali que borbulhava em mim, e daí eu falei, eu preciso trazer essa técnica para o Brasil. E foi aí que eu trouxe o protocolo de 21 dias do Soma Awakening Breathworks para o Brasil. É claro, depois eu vim fazer uma formação na Tailândia como instrutor, e aí vim trazer essa técnica para o Brasil desde 2019, mais ou menos aí um ano, né? Completamos um ano em novembro, que nós começamos a trazer o protocolo de 21 dias, que é um treinamento online, onde a gente tem um protocolo com técnicas de respiração específicas para te tirar desde um completo iniciante na meditação ou até mesmo um meditador avançado ou intermediário e colocar você num estágio bem além do qual você se encontra, gerando clareza, gerando autoconhecimento
e, acima de tudo, despertando a soma no seu interior, despertando essa conexão consigo mesmo, com a sua essência, com a sua respiração, com o seu corpo sagrado, para você perceber que esses estados elevados de consciência podem ser atingidos apenas através do seu corpo. E é claro, estamos iniciando uma série de lives onde nós iremos trazer alunos que participaram dessa experiência, alunos e profissionais, pessoas que trabalham no meio de desenvolvimento pessoal e já estão vivendo nesse mundo. E é claro, não poderia deixar de convidar a Paula, que participou de uma das primeiras turmas do protocolo de 21 dias. Então, Paula, me diga, como que você entrou em contato ou se interessou com o Soma? Como é que foi esse seu primeiro contato? Você falou, interessante isso, deixa eu pesquisar um pouco mais, deixa eu me informar um pouco mais, antes de até mesmo entrar para a turma do protocolo de 21 dias. Primeiro, eu vou contar um pouquinho da minha história. Claro. E contar que eu era uma pessoa extremamente resistente a qualquer técnica. Eu achava que para meditar a gente precisava estar lá com os monges, bem no alto da montanha, naquela posição lá, e que tinha que ter aquele protocolo. Então, a meditação nunca tinha feito parte da minha vida antes. Só que chegou um momento da minha vida que eu nunca parava para olhar para dentro. Eu só queria ficar na vida tradicional aí, que todo mundo fala que você tem que se formar, fazer um mestrado, aí você começa a trabalhar, e eu estava naquela loucura, naquela correria constante, nunca parava para olhar para dentro, só que com o tempo aquilo foi ficando insustentável para mim. Eu fui atingindo, acho que, níveis de estresse que foram me levando até a ficar um pouco deprimida, desanimada. Eu sempre fui uma pessoa muito entusiasmada, sempre muito ativa, e eu comecei a ter quedas notáveis, assim, de produtividade. Eu não tinha vontade mais de ir para o meu trabalho. Eu sempre fui muito pontual, e o primeiro sintoma que eu percebi era isso. Eu tinha que bater ponto às 2 horas. Quando eu estava ainda conseguindo levar esse estilo de vida muito estressado, eu começava a me arrumar cedo. Antes das 2, 10 para as 2, eu estava lá já no trabalho. Aí, com o estresse, com o acúmulo de estresse, eu acho que eu fui querendo me afastar daquilo, e dava 1h30, eu estava sentada no sofá, não queria levantar mais. Eu comecei a ter essa repulsa de ir para lá. E, assim, quando eu comecei a perceber isso, comecei a pensar que aquilo não se manteria por muito tempo, que eu não ia conseguir mais levar aquela vida. E aí, quando a gente sente dor, a gente vai buscar, né, alguma saída. Eu não queria tomar nenhum remédio, porque me falaram, passa no médico, te dá um remedinho para ansiedade, que eu acho que muitas pessoas caem nessa história de passar no médico, tomar um anestésico, né? Você vai meio dopado e vai viver naquela vida até que o seu corpo te para. Mas eu não queria aquilo. Eu já praticava exercício, mas assim, só o exercício não estava sendo suficiente. Aí comecei a buscar técnicas, comecei a ouvir o Spartancast, escutava sempre essas mensagens. E pela sua história mesmo, por perceber que você sempre tinha essa linha, que você estudava muito, eu falei, tem uma pessoa assim que não é tão alternativa, assim, que não está falando só da boca para fora, só de conexões, porque eu sempre tive muita resistência com isso. Falei assim, uma pessoa mística. Não era só isso. Eu dava para perceber que você estudava, que você mantinha um contato ali com, sempre fazendo cursos com instituições sérias. Aí, quando você abriu, né, a venda aí do Soma, eu falei, vou tentar. Eu já estava tentando meditar, passei assim, muitos dias, tipo, mais de 60 dias, meditando sem ver resultado nenhum. Parecia que as pessoas falavam, eu me sinto mais calma, eu me sinto mais... Eu não sentia nada. Eu ficava lá, passava assim, passava os 10 minutos que tinha que passar. Eu tinha lido num artigo que 10 minutos por dia já dava uma alteração lá no seu cérebro, melhorava vários aspectos. Eu falei assim, eu vou nesses 10 minutos. Mas eram 10 minutos muito difíceis, muito longos. Parecia que não passava e eu não via mudança nenhuma. E aí eu entrei em contato com o Soma, e o Soma foi assim, muito diferente. Eu comecei a perceber uma mudança muito... igual você descreveu mesmo, um avanço no meu nível de meditação, no meu nível de concentração. Tinha dia que parecia sair uma lágrima do olho no meio da meditação. Eu falava assim, nossa, que coisa louca, inexplicável. Parece que assim, eu comecei a me sentir bem mais tranquila. E
parei ali de ter aquele sofrimento muito grande no meu trabalho e parece que depois do Soma eu tive um pouco mais de clareza de ver qual que seria meu caminho. Comecei a perceber que aquele caminho que eu estava não seria viável e parece que o Soma me colocou em contato mesmo com a minha essência e isso me deu coragem para fazer a transição para a área do coaching e depois eu cheguei a ser aluna também do curso de meditação e inseri essa prática, me acalmou, me deixou mais tranquila e fui levando ela para a área do coaching também, mas assim, realmente o Soma ele foi um divisor de águas, porque antes dele eu ficava lá meditando e não acontecia nada, e depois parece que eu tive mais coragem, mais clareza de qual seria o caminho, mas eu acho que o principal foi coragem mesmo, quando eu consegui ter uma conexão maior comigo mesma, eu tive essa coragem de pedir demissão, de assumir o risco de empreender na área do coaching e eu acho que o Soma foi uma das coisas que contribuiu muito nessa decisão que eu fiz de deixar minha carreira antiga, porque eu fiz uma graduação e um mestrado e você deixar isso aí para trás é um peso da sociedade muito grande, inclusive dos meus pais. Meu pai falou, você tá tão louca. Na época eu dava aula de faculdade, dava aula no curso de agronomia, dava aula de fitopatologia, doenças de plantas. E assim, era coordenadora do curso, trabalhava na faculdade, então assim, eu tinha um cargo dos sonhos para a minha idade, eu era uma das coordenadoras mais novas lá, e quando eu pedi demissão, todo mundo ficou assim, meio chocado com aquilo, mas eu tinha muita clareza que aquilo não estava nos meus planos de futuro aí, porque não estava conectado com a minha essência, então o Soma realmente foi um divisor, que ele me colocou em contato maior comigo mesma. Nossa, que interessante, né? E é incrível como que a gente vai direcionando a nossa própria vida, né? Diante de determinados padrões que a sociedade espera da gente, né? E aí a gente começa a fazer a gente sai do ensino médio, né? A gente sai da escola já com aquela pressão de tão novo decidir talvez um curso que vai nos levar a uma profissão que a gente vai tocar pelo resto da vida. E essa pressão, essa cobrança, ela não vem só de nós mesmos, né? Porque nós naturalmente sentimos e nós nos cobramos, mas começa a vir de todo lado, dos nossos pais, da nossa família, de todas as pessoas que estão ao nosso redor. Aí a gente vai e escolhe carreiras, escolhe profissões em determinadas áreas, e nós começamos a obter, quem tem ali uma ambição e um nível intelectual ali interessante, né? A gente vai atingindo um nível de sucesso muito legal e não foi muito diferente o que aconteceu comigo, Paula, porque eu também acabei seguindo uma carreira, seguindo numa área onde eu teria status, aonde eu teria o respeito, a aceitação da minha família, aonde eu teria o reconhecimento, aonde eu teria a questão financeira. Então eu busquei dentro da área de engenharia, dentro do mundo corporativo, dentro da indústria, né, uma profissão para eu tentar me achar, tentar ser alguém, né? Tentar ser alguém. E não foi diferente. Com um determinado tempo, eu acabei subindo vários degraus, ou degraus, não sei, corrigindo aí, no mundo corporativo, 15 anos trabalhando no mundo corporativo, cheguei em cargos de liderança, cargos de gerência em multinacionais, e eu acabei, quando eu cheguei lá no topo da montanha, que eu estava lutando tanto tempo para chegar, eu vi que não tinha nada para mim lá, né? E foi um processo que, para mim, foi pela dor. Eu fico feliz que, no teu caso, tenha sido pelo amor, né? Mas o meu foi meio que pela dor, porque eu desenvolvi um burnout, depois veio síndrome de pânico, depressão, eu tive que lutar contra isso, comecei a procurar ajuda, comecei a tomar remédios, comecei a fazer o que manda o protocolo, né? E aquilo ali não me ajudava. O que me ajudou, né? Depois de um ano tomando remédio tarja preta, antidepressivo, calmante, foi a meditação, né? Foi a meditação que me ajudou a sublimar em coisa de 10 dias aquilo que estava me afetando
afetou meu profissional, meus relacionamentos, e depois eu decidi levar a vida através disso. Mas só depois de mais ou menos uns 3, 4 anos nesse mundo da meditação que eu conheci o Soma. E foi outro salto quântico na minha vida, outro salto de expansão e de evolução. E a verdade é que é clareza, né? Nos falta clareza em muitas coisas, nas nossas decisões, porque a gente acaba seguindo o que os outros, ou o que a sociedade, ou que os nossos pais acham que é certo. E quando a gente toma a difícil decisão de dizer não para isso, a gente acaba sendo julgado, né? Com certeza. E é um julgamento muito pesado, porque o julgamento vem principalmente das pessoas que a gente mais ama e que a gente mais confia. Vem muitas vezes dos nossos pais, das pessoas que estão próximas. Porque assim, elas não conhecem, não conseguem enxergar além, assim, conseguir ver sua essência, conseguir ver muitas vezes a dor que você está sentindo. E antes eu até tinha um pouco assim de raiva, eu falava assim, nossa, mas meus pais não estão me apoiando nessa decisão minha. Até hoje, meu pai me pergunta, ele fala assim, mas você ganha dinheiro mesmo com isso aí que você faz? Mas assim, hoje eu entendo que é simplesmente uma geração diferente, que na época dos nossos pais, eles não tinham essa possibilidade, e para eles é difícil de enxergar que tem pessoas que ganham dinheiro, que constroem a carreira. Eles vêm de uma época, muitas vezes, que o trabalho nunca podia estar ligado à felicidade. Meu pai já me falou infinitas vezes que não tem jeito, que trabalhar é sofrido mesmo, Olha. Que assim, que é difícil, que o trabalho tem que ser difícil. Mas eu penso que é por uma realidade que eles viviam, e ainda me falam até hoje, falam assim, você é tão inteligente, você devia fazer um concurso. Sempre escuto isso daí, de pessoas assim, que gostam de mim. E o bom é você ir adquirindo maturidade para perceber que é simplesmente isso, é uma vontade de te proteger, só que muitas vezes essa proteção, ela te machuca mais, se você ouvir, ela te machuca mais do que ela te ajuda. É ter essa coragem de... Eu parei, na verdade, uma coisa que me ajudou muito, eu acho que depois do que eu passei pelo Soma, eu comecei a ter mais facilidade de fazer isso, que é a questão das minhas expectativas com as situações e com as pessoas. Eu comecei a viver mais o agora mesmo, não ficar criando expectativa demais nas pessoas, que todo mundo tem que me apoiar, que todo mundo tem que me aplaudir. Isso aí tira um peso gigante das costas da gente, de achar que os outros vão sempre te apoiar. Muitas vezes você tem que dar os primeiros passos sozinho, mostrar que você tem algum resultado para daí as pessoas entenderem. Não ficar esperando só apoio constante. O Soma me deu, acho que ele me deu muita coragem. Uma das palavras que eu mais defino que ele me deu foi coragem para abandonar um pouco a expectativa, enfrentar esses julgamentos das pessoas que eu amava muito, que eram meus pais principalmente, pessoas próximas. Eu acho que você conseguir atingir os níveis de conexão mesmo, acho que é uma conexão diferente. É igual o coaching também, é muito difícil você explicar, né, qual que é uma coisa exata, porque você tem que sentir muito mais do que definir com palavras. É uma sensação. Quando você se sente mais conectado, você cria mais coragem, você fica menos suscetível a julgamentos, você para de querer ter expectativa demais, você começa a viver o agora, não ficar só pensando a nível de futuro, e do que os outros esperam de mim também. Isso aí Isso é muito bem libertador. É muito interessante isso que você está falando, porque uma das coisas que eu falo lá dentro do Soma, né, é o medo da rejeição, que é um medo primitivo mesmo, ele está no nosso DNA, né, há gerações e gerações, né, no nível ancestral, porque na época, quando nós ainda éramos apenas coletores, né, nós vivíamos em assentamentos, em grupos familiares, em tribos, e dificilmente uma tribo humana se cruzava com outra tribo, porque eram hectares e hectares a se perder de vista, aonde apenas um grupo de humanos, uma tribo, vivia naquela região com difícil conexão, raras vezes acontecia
contato com tribos externas. E geralmente isso gerava conflito, porque não se entendiam. Então as pessoas elas se organizavam dentro dessas tribos. E se você fosse diferente, se você por exemplo, tivesse uma deficiência física, se você pensasse de uma maneira diferente, se você se rebelasse contra os anciãos, se você fizesse algo que contrariasse a tribo, uma das punições, né? Uma das punições era você ser expulso da tribo, né? Você era rejeitado. E você, expulso de uma tribo, você não conseguia sobreviver, porque o que fez o homem sobreviver e se tornar hoje essa força de transformação no mundo é a nossa capacidade de organização em grupo, né? A nossa capacidade de organização no coletivo. Então, imagina, você numa tribo que cobre uma região de milhares e milhares de hectares sem nenhum contato com outra forma de vida a não ser os animais selvagens, e de repente você, por ser diferente, por exemplo, muito comum quando uma pessoa não conseguia ter um par, né, não conseguia casar, né, ele ficava outcast, né, tipo, ao lado ali daquela tribo, né, ou quando nascia com alguma deficiência, ou quando desenvolvia algum tipo de doença, era muito comum essa pessoa ser colocada de lado. E a rejeição nessa época era sinônimo de morte, porque você não conseguia, o grupo ele trabalhava em conjunto, então um dependia do trabalho do outro para sobreviver, para se alimentar. E uma pessoa sozinha, assim, numa desolação dentro ali daquele mundo selvagem, não conseguia sobreviver. Então, esse medo de rejeição, ele é um medo primitivo, um medo muito antigo, e que por conta desse medo, ele aciona os gatilhos do nosso sistema nervoso central. Do pertencimento, no caso, né? Do pertencimento também, né? Ele nos coloca nesse modo de luta ou fuga, porque se você não pertence a algo, se você não é aceito por algo, você não pertence a algo. Se você não é aprovado pelos outros, você não pertence àquele grupo. Se você não pertence àquele grupo, você pode ser expulso. Aí o seu cérebro reptiliano já vai dizendo, através do código genético de milhares e milhares de anos, de gerações e gerações tribais, de que se você não é aceito, se você é expulso e rejeitado, é igual à morte. Então, você começa a operar dentro de um estado de constante busca de aceitação dos outros e aprovação, sem nem saber por quê. Porque ser rejeitado dói. Então, se eu não sou aceito, não sou aprovado, eu sou rejeitado. Então, a gente fica buscando aquele tapinha nas costas, o reconhecimento de fulano e ciclano, principalmente dos nossos pais, e nós nos distanciamos de quem nós verdadeiramente somos em essência, né? E é engraçado você tentando explicar a questão de como esse processo acontece, né? Da gente gerar consciência daquilo que a gente quer e aquilo que a gente não quer para a nossa vida, né? É muito orgânico, né? Eu acho que vem ali de uma coisa, de um senso de saber, de um sentir, né, Paula? Quando a gente vai mergulhando nesse mundo de autoconhecimento, tanto o coaching, como a meditação, como o soma, né? Com certeza. E isso que você falou, olha aí, ó, como que o soma deixa a gente conectado numa nuvem aí de pensamento. Hoje eu comecei a ler o livro Tribos, do Seth Godin, não sei como é que fala. E ele fala muito sobre essa questão que o mundo hoje ele está precisando de pessoas para liderar novas tribos, porque as pessoas estão buscando sempre novidades, sempre algo novo. E ele fala da questão que o mundo está precisando de mais hereges para romper com esse status quo, de buscar novas formas de fazer as coisas. É um livro assim muito legal para quem quer se aprofundar aí nessa questão. Ele fala dessa questão do pertencimento, que o ser humano sempre buscou pertencer, que realmente vem da sobrevivência. Você vê que a gente vai conectando aí com as pessoas certas mesmo. Interessante. O lendo, ele é muito bom, muito bom. Interessante você falando, o mundo precisa de mais hereges, né? Porque é bem assim que a gente se sente quando começa a desafiar a sociedade, os nossos pais, aquilo que esperam que seja correto. Hoje, por exemplo, eu ganho a vida vendendo treinamentos no mundo online, vamos dizer assim.
né, no mundo digital. E, sei lá, 5, 10 anos atrás, isso era impossível, talvez, né? Poucos conseguiam fazer isso. E na época dos nossos pais, então, mais difícil ainda, né? E o nível de consciência que criou o mundo como a gente conhece é um nível de consciência dos nossos pais. Às vezes eu me vejo assim, a minha mãe hoje é minha aluna, né? É muito curioso isso, né? Como ela sofreu anos com depressão, com ansiedade, justamente porque ela sempre foi rejeitada pela a minha família, né? Ela foi rejeitada pelo meu pai, num divórcio muito difícil, muito traumatizante. Ela foi rejeitada pela comunidade religiosa que a gente frequentava durante anos, porque ela perdeu a liberdade, porque essas igrejas bem antigas, bem ultrapassadas mesmo, né? De que mulher divorciada é Maria Madalena e não pode, né? E que mulher divorciada perde a liberdade, essas coisas que é de um patriarcado, uma coisa Horrível. assim, um machismo horrível. E a minha mãe sofreu muito com isso, adoeceu mesmo, assim, ela ficou anos dependente de remédio tarja preta, ela ficou anos dependente de um remédio que eu acabei também repetindo o ciclo e ficando dependente, cara, o Rivotril. Então, olha só, né? Às vezes a gente também repete o ciclo dos nossos pais também, né? Então, quando a gente se desconecta de quem a gente verdadeiramente é e fica buscando a aceitação dos outros, as pessoas não nos dão essa aprovação, não nos dão esse reconhecimento, nós nos sentimos rejeitados, vêm emoções como culpa, rancor, raiva. Essas são emoções muito tóxicas, tá? Hoje a neurociência, hoje a medicina já começa a arranhar a superfície, comprovar, né, algumas das bases que as terapias holísticas, as medicinas alternativas já falavam há milhares e milhares de anos que as emoções nos adoecem. Só hoje a gente está começando a chegar a essa consciência. E perceba, a gente está tendo que realmente desafiar a sociedade para quebrar esse status quo. Então, a gente está tendo que ser meio, talvez, acho que essa palavra Herege. adorei, herege, está sendo herege, né? E como E está ele sendo... fala no livro que os hereges são os novos líderes. Eles são Olha... mesmo. Os hereges são os novos líderes. Estamos juntos aí. Quem tá nessa vibe de mudança, de buscar essa conexão. Tudo herege. Tudo herege. Estamos desafiando a sociedade porque realmente a sociedade está doente. E se a gente não desafiar essa sociedade que os nossos pais, os pais dos nossos pais e os pais deles criaram, o mundo vai ficar mais doente ainda. Então, a gente... Poxa, não é possível, né? Você achar que é normal tanta gente na rua, passando fome, sem um lar, sem um teto sobre a cabeça, enquanto tem pessoas que têm mais do que pode gastar. Para mim, desde criança, isso nunca fez sentido. Nunca fez sentido. Né? E, é claro, todo mundo quer conforto, mas chega um ponto que você tem tanto que você poderia pegar esse que sobra e ajudar o outro. Né? Quanta gente doente, se matando, se adoecendo por conta de trabalho, porque trabalham em funções, em cargos que sugam a sua alma, sugam a sua criatividade. Milhões de almas estão sendo esmagadas nesse processo industrial de mão de obra para poder servir aqueles que estão no poder, né? A gente é explorado. Então, a sociedade ela está muito doente, a minha visão, e realmente é isso que nós precisamos, né? De mais hereges. E como está sendo ser uma herege, Paula? Como é que está sendo essa vida que você decidiu trilhar, ajudando o próximo? Como é que está sendo essa nova Paula hoje? Eu identifico que, assim, a gente entra num processo, primeiro a gente pode até pensar que vai ser tudo fácil. Não é que é tudo fácil, também é um trabalho. Vão ter dias que a gente não está 100%. Só que, assim, você levar um trabalho que você está conectado com ele é uma coisa muito diferente, que é um cansaço, assim, que você consegue se recarregar. A meditação eu faço todo dia de manhã justamente para isso, para me dar uma recarga.
e conseguir lidar. Mas, assim, tem sido... Eu percebi isso aí até na minha análise de perfil, porque eu repeti ela há pouco tempo agora para ver. É tão bom você ver que, tipo, que as minhas habilidades, os meus talentos estão sendo aproveitados no máximo, porque antes eu fazia, a minha energia estava lá embaixo, o meu ânimo mesmo, a vontade de fazer as coisas. Eu penso que quando você não está conectado, sua criatividade vai embora, num nível assim, porque as pessoas falam para mim, nossa, mas como é que você consegue arrumar tanto conteúdo? Eu acho que não é que eu consiga, eu simplesmente estou conectada aí com uma fonte maior de criatividade que me proporciona estar sempre trabalhando melhor. E eu gosto de falar que é muito leve, eu faço as minhas sessões. É uma coisa que não me suga igual o trabalho me sugava, porque assim, hoje para mim, eu não importo, eu trabalho também sábado, domingo, produzindo conteúdo às vezes, gravando alguma coisa, não é cruel para mim, eu me sinto bem fazendo isso. E antes, a sexta-feira, nossa, era o dia do alívio, parece que chegava sexta-feira, aí domingo vinha a síndrome da música do Domingão, né? Do Faustão. Começava a escutar alguém aí. Não tanto que tem muito tempo que eu parei de ver TV, mas é que o pessoal fala isso. No domingo vem aquela síndrome de, nossa, tem que começar na segunda de novo. Agora, para mim, eu fiquei meio atemporal, assim. As pessoas ficam muitas vezes conectadas no final de semana e falar, para mim, meio indiferente. Acho que é bem isso. O ser herege realmente... bater no peito e falar, sou herege mesmo e não me importo aí se as pessoas não estão felizes com isso, aí não é um problema meu mais, eu controlo o meu bem-estar, a minha conexão, se eu estou bem. Antes eu tinha muito medo, eu achava que era até egoísmo da minha parte, falou, nossa, eu estou sendo egoísta, mas acho que eu seria uma pessoa muito pior se eu não tivesse enfrentado isso daí. Até que ponto que eu conseguiria levar essa vida, porque a instituição que eu trabalhava, eu percebi assim, pessoas que tinham ficado lá 14 anos, parecia que a pessoa entrava no moedor de carne, eu sentia isso, que ela ia definhando ali tudo de bom que ela tinha, se ela não está conectado, ia se perdendo com o tempo, ela ficava com o tempo uma pessoa amarga, aquela pessoa que tudo que você fala, ela tá lá desanimada, ela fica meio, até apática, parece, muitas vezes. E eu não queria isso para mim. Eu olhava para o futuro e falava assim, meu futuro é isso, o sucesso é isso aí? Não, eu vou ser fracassada. Se isso aí for o sucesso, eu vou ser fracassada, porque eu não conseguia entrar na minha cabeça que eu teria que trabalhar anos com uma coisa que eu detestava. É incrível, né? Como eu entrava e saía de empresas e às vezes eu via as pessoas mais antigas, assim, ou colegas meus de trabalho, você pega aquela foto de crachá, né? Quando o cara entra como estagiário, todo sorridente, não sei o quê. E aí depois você passa ali 5, 6 anos e o cara tá com outro crachá novo, com uma foto mais atual. Aí tu olha assim, como que a pessoa envelheceu. E muitos parecem até zumbis, né? E eu sinto que trabalhar com algo que nos conecta com a nossa própria fonte de criação, de criatividade, é manifestar a nossa divindade, porque afinal de contas, nós fomos feitos à imagem e semelhança do Criador. Então, nós também somos seres de criação, né? E quando a gente desconecta dessa criatividade, dessa capacidade de usar o nosso potencial para o bem maior, a serviço da sociedade, a gente vai definhando, vai adoecendo. Claro, a gente está falando de um contexto aqui, meu e seu, né, Paula, de que a gente acabou encontrando a nossa essência, descobrindo o que a gente queria fazer e começou a colocar isso a serviço do mundo e das pessoas e começou novas carreiras. Mas tem muitas pessoas também que eu percebo, alunos meus, que às vezes estavam fazendo algo que amavam, mas de repente, em algum momento da sua vida, se desconectaram do propósito daquilo que eles estavam fazendo. Médicos, né, por exemplo, psicólogos, nutricionistas, que começaram a se tornar meros anotadores e receitadores de coisas, né? E que perderam a conexão com a essência do porquê começaram a fazer aquilo. E, eventualmente, quando eles entram no caminho de autoconhecimento, alguns mudam de carreira, ou outros se reinventam dentro da sua própria carreira prévia, ou alguns têm um insight, um estalo e descobrem, poxa, eu comecei a fazer isso porque eu quero ajudar as pessoas. Só que hoje eu estou trabalhando num hospital, num lugar, num consultório, que eu não estou ajudando, eu só estou passando remédio. Eu tinha um aluno meu
que fez um curso que até eu mando um abraço aí para ele se estiver assistindo, o doutor Tiago Silveira. Ele era oftalmologista, né? E ele trabalhou muitos anos como oftalmo e realmente naquele processo ali, meio de linha de produção, né? Entra paciente, sai paciente, quanto mais paciente atende por dia, ganha mais, né? E aí só aqueles exames padrão, é quase linha de produção mesmo. Mecânico, né? É mecânico, você tá igual um operário ali, entra uma pessoa, tu nem olha para a cara da pessoa, pergunta qual o problema, então vamos fazer um exame aqui, então toma esse remédio, toma. Então é tudo assim, protocolo, o cara perde aquela essência da coisa. E aí ele começou a fazer a meditação, ele começou a se reencontrar através da meditação, e aí ele começou a receber um chamado para trabalhar com medicina integrativa. Então, caso vocês estejam assistindo essa live, esteja com o celular na mão e depois queira procurar lá no Instagram, siga lá o Dr. Tiago Silveira. Hoje ele trabalha com medicina integrativa, né? Ele fez uma pós-graduação dentro do Albert Einstein, começou a trabalhar com essa visão do ser humano como um todo, como holos. Ele saiu daquela coisa de super especialização, de olhar só o olho das pessoas, porque essa era a especialização dele. Ele estudou quase 10 anos para ficar só cuidando dos olhos, para de repente virar um médico que trabalha o holos, o ser humano como um ser integral. E ele reencontrou a paixão na medicina, né, em algo que ele se formou porque ele queria ajudar as pessoas através desse processo de autoconhecimento e reconexão com o propósito pelo qual ele começou aquilo. Então, se você está assistindo essa live, acha que, bom, se eu começar a meditar, entrar nesse processo de autoconhecimento, ai meu Deus, a minha carreira aqui, que eu levei anos para construir nessa empresa maravilhosa que eu trabalho, vai ruir porque eu vou me perceber que não quero mais isso, vou mudar de profissão. Não é bem assim, não. Cada um tem um caminho. Alguns realmente percebem, não é isso mais que eu quero fazer da minha vida, vou seguir para uma outra carreira, vou seguir para um outro caminho, ou outros simplesmente percebem, poxa, eu comecei a trabalhar nisso por causa disso, mas em algum momento eu me desconectei. Deixa eu me reconectar com o motivo pelo qual eu comecei isso. E com isso vem a motivação, né? Que é o motivo da ação. Por que eu estou agindo? Por que eu estou fazendo isso? Né? Quando a gente se conecta com o motivo disso. E você citou, Paula, que você começou num processo de trabalho interno. No primeiro momento, você nem conseguia meditar, não conseguiu ver grandes benefícios e grandes resultados. Aí você conheceu o Soma e começou a se conectar com a sua essência, começou a ter mais coragem para dizer não, para vencer muito o medo da coragem. não. E, de repente, você hoje agora é professora de meditação também, né? Você fez a formação pela International Meditation Teachers and Therapists Association como professora de meditação. Como é que foi isso, né? De uma pessoa que não acreditava em nada disso, para, de repente, começar a praticar e ver resultados. Então, agora eu quero levar isso para outras pessoas. Qual foi o estalo que deu aí e como é que você está agregando isso junto ao coach na sua profissão? E fala um pouco também do seu trabalho, como as pessoas podem te encontrar nas redes sociais. Sim, antes de falar isso, só vou complementar um pouco isso que você falou. Isso é muito real, porque eu percebo que eu tenho clientes que são... já tive aí nutris, professoras que trabalham, assim, que gostavam do que faziam. E a meditação só acalmou aquela turbulência que estava na vida, aquele sentimento de vazio. A meditação, ela preenche muitas vezes. No meu caso, eu nunca gostei. Eu não contei essa informação. Mas, assim, eu nunca gostei. Eu escolhi meu curso porque tinha que escolher. A gente é meio pressionado. Você sai da faculdade, tem que escolher. Mas isso aí que você falou é muito real. Eu acho que a meditação, ela preenche aquele vazio existencial que muitas vezes as pessoas vão criando. Mas eu comecei a buscar o ser professora de meditação porque eu comecei a ver que o negócio era bom demais. Foi assim, nesse início, quando eu fui tendo essa conexão, no início, 0 resultados, depois do Soma, muitos resultados. E aí depois eu não queria mais parar, eu sou muito curiosa, extremamente curiosa, estudo muito, muito, muito. Aí eu já tinha... eu tinha até perguntado a questão de valores do presencial, mas o presencial era meio impossível para mim, porque eu moro quase divisa com a Bahia, que estou bem próximo da Bahia. É Minas Gerais, só que é bem pertinho da Bahia. Para mim, fazer o curso presencial seria uma logística assim, muito complicada, porque aqui não tem aeroporto. Mas aí veio a opção do online,
que foi, assim, maravilhosa. E eu quis fazer porque eu atendia muitas pessoas que vinham com várias demandas. Primeiro, eu quis fazer para entender mais de meditação, que eu vi transformações tão grandes, eu fiquei muito menos reativa. Acontecia muitas vezes de eu falar alguma coisa que eu não queria falar na hora. E hoje isso não acontece mais. Parece que eu consigo fazer um filtro muito maior. As pessoas falam assim, eu tinha pavio curto, meu pavio era inexistente. Tipo isso, não tinha pavio, qualquer coisa. Não era nem curto, era inexistente. Era inexistente. E aí eu fui aprendendo as técnicas e no curso você fala mais aprofundado de cada técnica, qual que se adequa melhor para cada pessoa. Isso aí te dá uma possibilidade de meditar em várias situações do seu dia e me dava oportunidade de levar para minha sessão um plus, uma coisa a mais para me oferecer para os meus clientes que estavam ali angustiados muitas vezes. E os que gostam da meditação, eu sempre indico o Gabriel. Eu falo assim, procura o Gabriel que ele é o homem da meditação e vai lá que dá certo. E gratidão. E mando o pessoal para lá que quer se aprofundar. Mas eu hoje fui percebendo, quanto mais eu medito, mais eu me conecto com o que eu gosto de fazer, com a coisa que eu estou buscando. E nessa conexão eu fui percebendo que meu trabalho seria mais com mulheres e hoje eu decidi focar no mundo feminino, focar nas demandas das mulheres, nas coisas que elas mais estão precisando. E direcionei todo o meu trabalho para a linha feminina. E uso a meditação também para as clientes que precisam. Nem todas têm interesse, está tudo bem. Tem pessoas que ainda não encontraram, não acham necessidade da meditação. E eu respeito muito essas pessoas, honro elas, porque por muito tempo eu também não queria. E eu penso que todo mundo tem o seu momento. E hoje eu trabalho principalmente com a questão de quebrar ciclo de procrastinação, trabalhar com pessoas que estão buscando mais foco, mais produtividade, se entender melhor. Eu dou um treinamento voltado nessas áreas aí. Quem tiver interesse de conhecer, me segue lá no Instagram, é paulavale_coach. Estou lá disponível se alguém quiser tirar mais alguma dúvida sobre as formações também, de forma pontual, pode me mandar que eu estou à disposição também para responder. E agradeço também o Gabriel aí pelo convite, por estar fazendo esse trabalho tão lindo aqui no Brasil, trazer essa técnica tão transformadora para o pessoal aqui. Gratidão, Paula. Me sinto muito honrado de ter uma pessoa tão incrível, assim, tão decidida, determinada, forte, né, e poderosa como você, né? E muito legal esse trabalho que hoje você está direcionando a mulheres. Isso é muito legal, realmente. Você passa essa confiança, essa segurança, e isso já vai ali ganhando as suas clientes pela inspiração, né? Então, quem quiser conhecer o trabalho da Paula, Paula Vale _coach, cola lá no Instagram, tem bastante conteúdo que a Paula está sempre gerando. Gratidão, Paula, por participar com a gente desse bate-papo descontraído, falando um pouco sobre a sua história dentro da meditação, dentro do Soma, e gratidão a todos vocês que estão nos acompanhando aí nessa live, e tenham um excelente dia, tenham um excelente processo de despertar aí também através da conscientização da importância da prática. Pessoal, quero agradecer a todo mundo que ficou aqui, que teve interesse de assistir esse conteúdo, agradecer mesmo, porque são pessoas que estão buscando esse despertar aí, e todo mundo que busca o despertar não é só nosso, é um ato assim que você leva para sua família, para as pessoas que estão perto de você, porque essas pessoas começam a ver sua mudança, começam a falar assim, está acontecendo alguma coisa diferente, começam a se interessar também. Então, o despertar não é só nosso, é de todo mundo que está próximo da gente. Acho que uma pessoa que desperta, ela desperta outras que estão próximas ali. Obrigada e que vocês tenham muito sucesso no caminho de vocês. É um caminho muito denso, assim, muitas transformações. Você se conecta com coisas que você nem imagina que você tinha. Vão aí que o caminho é esse. Eu acho que não tem como fugir. A gente está numa era aí de despertar mesmo. Boa sorte para todo mundo que está começando e continuem sempre. Se vier aquela vontade de voltar, pensa que o ficar na Matrix ali, ficar imerso nessa corrida, nessa loucura que o mundo tá, isso aí não é o saudável. Batam no peito aí, assumam o ser herege, levem isso aí pra vida e
o mundo está precisando de muitos hereges para conseguir fazer uma transformação radical. Espero que vocês consigam ir logo. Com certeza, o caminho é para dentro. Estamos todos vivendo uma transição. E tem, segundo aí, grandes sábios que dizem, né? Cada pessoa que desperta, 1000 despertam junto com elas. Então, sejam essa transformação que vocês querem ver no seu mundo, primeiro em vocês, de dentro para fora. O caminho é para dentro e não para fora. Gratidão à palavra, você que nos acompanhou até este momento, até agora, por toda essa live. E lembre-se sempre, você não está mais sozinho. Somos todos um. Até mais.